Oi gente, tudo bem com vocês? Tô chegando para falar sobre o Grenal feminino, que o Inter venceu por 2-1 o Grêmio e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E também sobre a vitória do Internacional sobre o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Série A masculino, né? Quebrando a sequência de empates. O Inter venceu nos acréscimos, então chega mais para saber o que eu achei dos jogos do final de semana. Vamos começar então pelo Grenal feminino, que foi o primeiro jogo de domingo. O Inter, né, as gurias coloradas venceram, né, levaram o favoritismo que era esperado, pelo menos eu acreditava no favoritismo, a supremacia colorada sobre o Grêmio em 13 confrontos, são 8 vitórias do Colorado, né, das coloradas, contra apenas uma vitória da equipe gremista e 4 empates contra 26 gols do Inter, contra 11 das meninas gremistas. Vamos falar um pouco do jogo. O Inter começou pressionando, tanto que abriu o placar logo cedo, aos 7 minutos com a Duda, e depois seguiu pressionando, mas não conseguiu furar o bloqueio gremista, né? Lembrando que a goleira Lorena do Grêmio é seleção, né? E fez uma boa campanha na Supercopa Feminina, na final lá contra o Corinthians, fazendo grandes defesas. Então o Inter abriu o placar muito cedo, com muita pressão, muito volume de jogo. Aí aumentou, né, o seu placar fazendo 2-0 aos 34 com a Lele. E no segundo tempo o Inter voltou com mais supremacia, né, com mais volume de bola, pressionando, tentando, mas não conseguindo realmente furar esse bloqueio. O Grêmio descontou com a Cássia e foi para cima. O que a gente sempre espera dos clássicos grenais, né, tanto feminino como masculino, é realmente a pressão. É realmente aquela coisa que tem do Grenal, né, que é um clássico diferente, que é um clássico como se fosse final de campeonato, final de Copa do Mundo, não importa se é gauchão, se é campeonato brasileiro, enfim. O Grêmio descontou, foi pressionando, até que conseguiu realmente descontar com a Cássia e foi pressionando até os minutos finais. O Inter ainda teve tons dramáticos com a expulsão da Isabela, né? E conseguiu segurar o Grêmio, porque o Grêmio não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser mais forte, né? Ainda teve bolas na trave, enfim. Foi pra cima. Acho que no primeiro tempo o Inter poderia ter feito mais gols, mas realmente não conseguiu furar o bloqueio gremista. O Grêmio voltou com uma postura diferente, mas o Inter teve mais posse de bola, teve mais oportunidades, teve mais volume, só que realmente não soube aproveitar. E no fim, o Grêmio descontou e o Inter teve uma jogadora a menos, que poderia realmente facilitar para o Grêmio se o Grêmio conseguisse ser ofensivo, né? Ser mais produtivo, conseguir acertar o alvo, que era o gol do Internacional. Com esse resultado, o Grêmio fica na 10ª posição, com 13 pontos, e o Inter é o vice-líder. Uma vitória que realmente trouxe uma importância para a equipe colorada, para as gurias coloradas, e o Inter só fica a 2 pontos do Palmeiras, que tem 28, o Inter está com 26 e o Palmeiras 28. Na próxima rodada, as gurias coloradas enfrentam o Red Bull Bragantino e o Grêmio recebe o Avaí Kinderman. Então, para tentar a recuperação, né, que está em 10º, não é uma boa posição, e o Inter para tentar se aproximar do Palmeiras para conseguir a liderança. Pois bem, já falamos de gurias coloradas, agora vamos falar um pouco de Internacional, né? O masculino, que quebrou a sequência de empatites sobre o comando do técnico Mano Menezes no Campeonato Brasileiro e conseguiu finalmente vencer depois de uma sequência, né? Depois de ficar um mês de maio sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 com
as mudanças de Mano Menezes no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o Inter foi pressionado, logo no início da partida o Red Bull Bragantino teve uma bola na trave, o Daniel mais uma vez fez uma boa partida, fazendo uma bela defesa no início e sendo o destaque, como foi contra o Atlético Goianiense. Ele foi o destaque dessa vez no jogo contra o Red Bull. E depois da gente, né, dele ser criticado realmente pelos torcedores, né, e o questionamento da imprensa se o Daniel era o goleiro correto, contra o Atlético Goianiense e agora contra o Red Bull ele fez belas atuações, né, seguiu na forma de belas atuações, e contra o Red Bull ele salvou na primeira etapa, que o Inter poderia sair derrotado. E no segundo tempo, Carlos de Pena entrou para dar a vitória para o Inter e tirar a pressão que a gente sabe que o Inter tinha em cima dele devido à semana conturbada por pagamentos, né? Crise de bastidores, pagamentos de imagem, aquela confusãozinha, né? Que é a famosa crise vermelha que aconteceu com o boicote do treino pela manhã. E, enfim, jogadores não treinando de manhã, no fim só à tarde, daí o pagamento das parcelas, o Inter pagou 2, tava devendo 3, e tudo aquilo que a gente acompanhou, né, tanto em outros portais, enfim, em outros canais, e também pelos colegas ali, os torcedores colorados acompanharam. Então se esperava o quê? Se esperava que o Inter fosse dar resposta. Como o Internacional ia reagir? Por que Mano Menezes escalou de Pena no banco de reserva? Ele foi questionado na coletiva de imprensa e disse que era por causa da forma do Red Bull jogar, no esquema do Red Bull jogar, ele precisava então botar outro jogador que pudesse segurar o Red Bull, o que não funcionou no primeiro tempo. No primeiro tempo o Inter fez uma péssima partida. O Daniel foi o salvador, realmente. E no segundo tempo o Depena entrou e brilhou e mostrou que salvou o time, né? Ele deu o passe pro Maurício, que escorou pro Johnny marcar, e ele fez o gol de pênalti e ele melhorou o meio de campo do Inter. Ele conseguiu melhorar o meio de campo do Inter, que aliás, Rodrigo Dourado não jogou nada, né? Não jogou nada, tava um pouco fora de contexto na partida de ontem. Tava fora de jogo, né, errando muitos passes, e o Depena entrou e parece que era outro Inter, voltou outra postura. O Mano acertou nas modificações, mas aí fica o questionamento, por que deixa as coisas ficarem ruins para depois mudar? E o Inter então conseguiu segurar o Red Bull, conseguiu controlar o time paulista e fazer 2-0. Porque a torcida já estava questionando como a equipe ia reagir em campo depois da semana conturbada, né, que teve por essas questões de pagamento, dos direitos de imagem, de Tyson falando, dando declarações de que ele não foi o líder desse boicote, do torcedor reclamar dos empates, porque o time não perde há quase 14 jogos, 15 jogos, mas também não ganhava no Campeonato Brasileiro. E seria um atraso para a equipe, né? Que agora está na 7ª posição e na próxima partida enfrenta o Santos fora de casa, mais um jogo fora de casa. E o próximo também é contra o Flamengo, no Beira-Rio, diante da sua torcida. Acho que o resultado contra o Red Bull Bragantino foi bom para tirar um pouco dessa pressão, mas também não tira, porque o Inter, ao meu ver, está atrasado. O Mano, ele acerta nas substituições, mas também para começar a partida ele erra. Eu acho que ele deveria começar com o Depena, que a gente viu que realmente tem muita qualidade, que melhorou o meio de campo do Internacional. Ontem o David também não jogou o esperado. O alemão entrou muito bem, um jogador que quando entra corresponde. O Johnny entrou muito bem, Maurício entrou muito bem, né? E o Depena, não tenho o que falar, foi o craque da partida. Então ontem a vitória colorada passou pelo Daniel, passou pelo Depena, mas também pelo conserto do Mano Menezes.
E aí, torcedor colorado, o que você achou? Finalmente o Inter acabou com a crise? Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.